Oi, gente, boa noite. Eu queria trazer algo da paz do Senhor. Deus me tocou para falar hoje sobre um assunto muito delicado, sobre nossas vidas que nós às vezes não percebemos que estamos passando. E durante esse tempo, né, que nós estávamos trabalhando de segunda a sexta, Deus tocou no meu coração de abrir um devocional, porque é muito tempo que eu não tenho feito devocionais. Algumas pessoas até me perguntaram, mas Claudemir, você fala muito de finanças, você está falando muito de inteligência financeira, educação financeira, mas e de Deus? Eu senti no coração de abrir essa live justamente porque algumas pessoas, ao invés de anunciar para você, né, uma notícia que talvez você esperava, de uma força, de um ânimo, tem gente que eles tem vontade de entrar, né, no WhatsApp, te chamar e para simplesmente te desanimar. O importante de você estar fazendo algo que Deus determinou para a sua vida é você não ouvir palavras de pessoas que não possuem o dom de Deus. É por isso que eu queria fazer a live, né, um devocional hoje. Porque muitas das vezes nós acabamos ouvindo palavras de pessoas que não possuem a autoridade concedida pelo próprio Deus. E com isso eu quero trazer, né, com base para a sua vida, o livro de 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 12, onde Deus tocou no meu coração de falar com você que está agora nesse momento, né, que chegou cansado do trabalho e às vezes ouve palavras de desânimo, palavras de derrota, pessoas que não querem ver teu crescimento, pessoas que menosprezam o seu chamado, pessoas que não querem ver o seu propósito sendo cumprido na terra. Eu falei, cara, eu não vou guardar isso pra mim, eu vou transmitir para outras pessoas, independente do que acontecer. Porque isso eu já percebi, as pessoas gostam de te abater, de menosprezar o teu chamado. Mas nessa noite eu vou te mostrar na Bíblia que o teu chamado não foi feito por alguma autoridade aqui na terra, mas concedida pelo próprio Deus. Ele que te chamou para pregar para sua vizinha, para o seu vizinho. Ele que te chamou para pregar no seu trabalho, no campo onde você atua. Ele que colocou a sua vida como um canal de bênção para aqueles que precisam. Se você continuar ouvindo pessoas que não possuem o chamado do Senhor, se você continuar ouvindo pessoas que não possuem o dom de Deus, se você continuar ouvindo pessoas que não foi outorgada pelo próprio Senhor Deus, você vai ser comido de bicho. Isso está lá escrito em 2 Reis. Para quem conhece a Bíblia, sabe o que eu estou falando, do profeta velho falando por um profeta que foi chamado pelo próprio Deus. Lembrando que profeta velho na Bíblia não quer dizer que ele era velho de idade, não. Velho porque ele tinha deixado a profecia de lado e começou a viver pelos seus próprios prazeres. E por isso que ele foi chamado na Bíblia de profeta velho, não pela sua característica de estar velho. Não é isso. A Bíblia não chama ninguém de velho. Isso é muito interessante você entender. Mas vamos lá para a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 12, diz o seguinte: Davi junta-se à tropa de Saul. Preste atenção. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Olha só. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Bom, até aqui nós estamos percebendo o seguinte: nós estamos falando dos irmãos de Davi e que Davi só ia ao acampamento para levar alguma coisa para os seus irmãos comerem e depois voltar para apacentar as ovelhas de teu pai. Bom, só nesse versículo você vai entender o seguinte, que Davi não fazia o que ele queria. Pegou isso? Davi não fazia o que ele queria. Davi fazia o que mandaram ele fazer. Davi, ele era o irmão mais novo. Davi, por menor que seja a sua função, ele obedecia integralmente o seu pai Jessé. Em nenhum momento você vai perceber Davi desobedecendo o seu pai, por mais que humilhante seja essa função de apacentar as ovelhas. Lembrando que apacentar as ovelhas era uma função horrenda. Por quê? Porque o pastor de ovelha, ele teria que ficar no sol, seguindo
vários animais para comer, para apacentar para lá e para cá, olhar para ver se eles estão pisando em lugares que poderiam matá-lo, em vales. Então ele tinha um maior cuidado com as ovelhas. Se nós formos ler mais a fundo a Bíblia, vamos perceber que Davi, ele estava com as ovelhas malhadas e não ovelhas que eram brancas, né, ovelhas perfeitas. Por quê? Porque Davi, ele tem algumas características que o teu irmão não tem, que os seus irmãos não têm. Davi, ele era ruivo. Essa característica de trazer o Davi, por ele ser ruivo, ele tinha um aspecto europeu. Esse aspecto europeu fazia com que ele fosse diferente dos seus 8 irmãos. Então perceba uma coisa, Davi, ele não está apacentando as ovelhas de seu pai na frente da casa, mas sim atrás da casa, onde ninguém vê. Por mais que Davi esteja fazendo algo no oculto para outras pessoas não verem, ele estava obedecendo seu pai integralmente. O pai dele mandava ele levar comida para os seus irmãos, ele levava. O pai dele mandava ele voltar para continuar apacentando as ovelhas, ele continuava. E é por isso que muitas das vezes você vai ver Deus falando com Davi que ele era o seu segundo coração. Por quê? Porque desde novo ele descobriu um princípio que Deus ele tem como íntimo no seu coração: obediência. Por mais que o seu pai colocasse ele de uma forma humilhante ou degradante para algumas pessoas, por ele estar sendo um pai que coloca ele na frente das ovelhas, ele não menosprezava a obediência do seu pai. Ele não xingava o seu pai, ele não reclamava, ele não murmurava, ele não ficava se comparando com seus irmãos, dizendo: eles estão lá na frente de guerra e eu estou aqui apacentando ovelha, poderiam nossos servos apacentar as ovelhas e eu que estou apacentando, pai? Não, ele não faz isso. Então, o importante é você entender que, nesse momento, Davi, ele está demonstrando um movimento de honra ao seu pai. Ele está seguindo o mandamento de Moisés: honrai o seu pai, para que os seus dias se prolonguem aqui na terra. Certo? A Jana escreveu aqui: não só basta ir para a igreja, o importante é obedecer. João 14:21. Exatamente. Perfeito. Não adianta você, o que eu quero trazer nessa revelação é para você entender que muitas das vezes as pessoas irão julgar o seu propósito, o seu chamado, e falará para você: você não é para estar fazendo isso. O seu chamado não é esse. O seu chamado não é aquilo outro. Se você continuar ouvindo pessoas que falam sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, e não tem autoridade divina, não tem autoridade concedida pelo próprio Deus, você vai ouvir propostas e não propósito. Propostas têm levado pessoas à miséria. Proposta tem levado pessoas a enganos. Proposta tem destruído casamentos. Proposta tem destruído lares. Proposta tem iludido muitos homens. Proposta tem iludido muitas mulheres. Você vai ver famílias dilaceradas por conta de propostas. Você vai ver muita gente se enganando por conta de proposta. Propósito não é proposta. Quando você entender isso, você vai perceber que quando nós se agarramos ao nosso propósito, vamos perceber que precisamos muito viver obediente à voz de Deus. Mesmo que muitas das vezes essa obediência nos leva a uma humilhação. Nós temos uma mania de assemelhar uma humilhação horrenda de alguém quando atinge o nosso ego. Não sei se você já percebeu. Quando falam que você não vale nada, quando falam que você não tem nada, quando colocam em xeque o que você tem na conta bancária, você fica com o ego abatido, abalado. E aí você pega o seu cartão e quer gastar. Você pega o dinheiro que você tem para pagar a conta e ostenta. Você cria um status ao invés de extrato. E isso acaba arruinando o seu chamado, o seu propósito, porque Deus não te chamou para ficar se comparando com outras pessoas ou se achando ou trazendo ego que não é para trazer sobre a sua vida. O problema é que agora nós estamos olhando a vida de Davi e percebendo uma coisa: ele foi rei de Israel, ele foi o segundo rei de Israel, mas aqui ele está com mais ou menos 16, 17 anos de idade, e aqui ele já começou a construir um chamado para a sua vida. Ele começou a obedecer o seu pai, mesmo que doesse dentro dele. Mesmo que ele não estava com as ovelhas, com as ovelhas ali na frente da sua casa, e sim atrás da sua casa. Lembrando que a palavra de Deus fala em Salmos, capítulo 54, se eu não me engano, que Davi ele vai dizer que ele foi gerado em pecado. Ou seja,
há uma grande probabilidade que Davi ele foi concedido em um adultério. Não um adultério, né, formal de uma mulher querer adulterar, mas por ela ter, às vezes, muitas das vezes aqui, a gente não sabe de exato, mas eu vou conjecturar porque a Bíblia me dá esse respaldo. É muito provável que a mulher dele, a mulher de Jessé, sofreu um estupro. Por isso que Davi nasce ruivo. Porque você vai ver que todos os irmãos dele é diferente de Davi. Então, a gente não pode trazer o que Davi está passando aqui de uma forma bem figurada. Eu tenho que trazer contexto para você entender que Davi ele era menosprezado desde pequeno. O pai dele, Jessé, poderia muito bem, quando ele era bem novo, ter acabado apedrejá-lo ou apedrejar sua mãe. Mas ele continuou com a sua mãe, ele continuou com Davi. Mesmo amando, mesmo não gostando muito dessa situação, ele continuou com Davi. E aí são estatísticas, né, são as possibilidades de Davi ter se tornado um pastor de ovelha. E aí você vai ver que nem por causa disso, Davi, pastor de ovelha, Davi menosprezado pelos seus irmãos e até mesmo pelo seu pai, ele negou a obediência ao seu pai. E você vai ver que ele se torna rei de Israel. Muitos às vezes acham, poxa, ele se deu sorte. Não, ele não deu sorte. Você vai ver que tem alguns autores que, por exemplo, Sêneca fala muito sobre isso, que a sorte, ela anda ao lado daqueles que estão preparados. Ela cruza a vida de pessoas que estão preparadas para assumir aquela função. Então, se você acha que tudo que está acontecendo sobre a sua vida é azar ou sorte, eu tenho uma resposta para você. Não é azar e não é sorte. São decisões que você tomou durante a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta e me responde aqui no chat. Você tem cumprido exatamente o princípio de servir, o princípio de obedecer? Às vezes confundimos isso por conta do nosso ego, por conta da nossa prepotência, por conta da nossa avareza, por conta da nossa arrogância. O orgulho tem te impedido de ser obediente. Se isso tem atrapalhado a sua vida na obediência, pode ter certeza que lá na frente você vai sofrer algumas consequências. Davi, ele se tornou rei, um rei mais novo que houve, né, depois, claro, de Salomão, porque Salomão assumiu um reinado bem novo, mas ele foi um rei muito jovem, porque ele soube cumprir o princípio da obediência. Amém? Deixa eu ver o que escreveram aqui. Jeremias 29:11, Arno escreveu: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Cara, esse versículo, Arno, ele é muito interessante porque ele entra nesse contexto que nós estamos falando. Jeremias 29:11, nós vamos saber que ele está profetizando contra, né, a favor, na verdade, de Israel. E sabemos que nesse momento o povo de Deus está indo contra Jeremias e coloca ele numa prisão. Ele está falando, olha só, eu bem sei, tá? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Aí diz o Senhor, pensamentos de paz. Ele sabe, antes de você achar ou pensar, ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe o que você necessita. E muitas das vezes nós não entregamos 100% a nossa vida a Deus. Amém? Quando entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, devemos estar preparados para sairmos da zona de conforto. Exatamente. Uma das coisas, Arnold, que até o Davi ele cumpre aqui, né, que nós olhamos aqui e percebemos, é que ele vai certinho na vida, lá nos soldados, né, nos seus irmãos, levar alimento. Ele segue tudo que o pai dele mandou. O pai dele falou, olha só, agora você vai parar, vai levar esse queijo para os capitães de 100. Você vai levar agora esses pães, essa comida aqui para os seus irmãos. Davi, ele vai cumprindo direitinho. E uma hora, quando você tende a cumprir tudo, sendo obediente, tem uma hora que Deus vai cruzar a oportunidade com o preparo. Entendeu isso? Quando você está seguindo os princípios de Deus, como por exemplo a obediência que Davi estava seguindo, terá uma hora na tua vida que ele vai atrelar a oportunidade com o preparo. Você vai estar indo em direção à oportunidade e o preparo. Todo aquele que estiver preparado, haverá oportunidade para ele crescer. Isso que aconteceu com Davi. Davi aqui por volta dos seus 17 anos, ele ouve um desafio aqui contra um filisteu. Ele ouve o que um filisteu chamado Golias acaba
confrontando o povo de Israel, falando em voz alta: estou aqui 40 dias, não tenho um homem sequer para lutar contra mim. E ele começa a humilhar o povo de Israel. Davi, quando ele se encontra ali, você vai ver que ele está preparado, ele está seguindo princípios. Quem honra princípios vive promessas. Guarda essa chave. Quem honra princípios vive promessa. Davi, nesse momento, está novamente indo em direção ao cenário, à batalha, aonde está há 40 dias o filisteu confrontando Israel, falando: me mande só um, não precisamos sujar essa terra de sangue, uma batalha, não precisamos fazer isso, eu só quero um, apenas um, vir aqui confrontar comigo. Aquele que ganhar, ganhou a batalha e vai ser aqui concretizado que vocês serão subordinados a nós, pagarão imposto a nós. Isso é o filisteu falando. Agora, se nós perdermos para vocês, iremos fazer a mesma coisa. Iremos pagar imposto, iremos ser os seus subordinados, e assim vocês continuarão sendo os responsáveis, os autores, as autoridades dessa terra. Davi, ouvindo isso, ele ouve a proposta de um dos integrantes de israelitas que falou do lado dele, dizendo: você ouviu o que o rei Saul falou sobre aquele que ousadamente ir ao encontro desse Golias e enfrentá-lo de frente? Davi astutamente ouve que ele fala que vai isentar a família de impostos, vai dar a sua filha como esposa e muitas outras coisas. Davi, ele começa a confrontar essa parte que eu acho muito interessante, porque Davi, um jovem que não tinha nem corpo para colocar armadura, enfrenta de frente o gigante Golias. Por quê? Porque Golias não era um empecilho. Golias era a oportunidade para ele crescer. Golias era uma oportunidade de crescimento na vida dele. Golias era a ascensão do chamado de Davi. Quando você entender que os problemas que estão vindo sobre a tua vida, quando você entender que as afrontas, todas as humilhações, todos os empecilhos, todos os embaraços que vierem sobre a sua vida, não é para te derrubar, mas te levantar, para te colocar em um próximo nível, você não vai recuar. Você não vai olhar para um lado hostil. Você não vai olhar com os olhos desanimadores. Você vai olhar com um ar de ascensão, de falar: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou continuar seguindo o seu propósito. Quem vive o propósito ganha promessas. Quem vive o propósito vive de promessas. Deus, ele tem planos grandes para nós, mas só tem certeza das bênçãos aquele que está no propósito. Só tem certeza que está no propósito aqueles que estão seguindo princípios. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que entraram, né, no meu mensagem aí, no chat, e me mandaram mensagem dizendo assim: você tem que parar de falar de finanças. Você está falando muito de educação financeira. Querido, eu estou vivendo o meu propósito. Eu não sei qual é o seu propósito, você que está assistindo essa live. Mas uma coisa eu sei: o seu propósito tem tudo a ver com o ambiente que você vive. O seu propósito tem tudo a ver com as famílias, com as pessoas que você tem contato. O seu propósito tem tudo a ver com o lugar que você está, na posição que você está. Você tem que entender que o seu propósito é para ser servo e levar pessoas a Deus, não pessoas a você, não a sua vida prosperar. A gente olha para a nossa vida e queremos soluções para os nossos problemas. Enquanto Deus, ele mostra agora para Davi que ele vai confrontar com o gigante Golias não para o seu ego, não para o seu orgulho, não para ser soberbo, mas para ser uma autoridade para o povo de Israel ser glorificado na terra e nos céus. Você consegue perceber isso? Você que está entendendo essa palavra, diga amém, confirma comigo. Deus, ele não te chamou para ser maior do que as pessoas. Ele te chamou para você ser o menor delas e a glória dele se acender sobre a tua vida. Que todos venham te respeitar não por você, mas através do que tem sobre a sua vida. Consegue entender isso? É por isso que muita gente vai te odiar. Vai ter pessoas que vai te odiar da mesma forma, da mesma quantidade, da mesma frequência do que pessoas gostam de você. Tem pessoas que nem te conhecem e já te odeiam. Isso é normal. Tem pessoas que não vão gostar do seu propósito. Isso também é normal. Jesus passou por isso. Quem dirá nós? Quem dirá nós? E Jesus curou, Jesus transformou água em vinho. Jesus fez tantos milagres. E ele passou por essa dificuldade.
O que eu quero te dizer é o seguinte: o seu propósito vai abalar multidões, vai constranger pessoas, o seu propósito vai confundir gente, vai tirar inimigos do seu redor, vai trazer inimigos ao seu redor também. O seu propósito vai afastar pessoas da tua vida, o seu propósito vai transformar pessoas, o seu propósito vai abater multidões, o seu propósito vai restaurar a família, o seu propósito vai restaurar casamento, o seu propósito vai curar enfermos, o seu propósito vai curar você. Aleluia, glória a Deus. Eu precisava falar isso para você. Eu precisava despertar e te dar esse choque de realidade. Hoje é sexta-feira. Numa sexta-feira, dia 8, nós estamos aqui falando sobre propósito, porque eu sei que você passa por isso. Eu sei que existem pessoas que estão perto de você e estão te incomodando e falando que você está fazendo tudo errado. Tem pessoas que perdem o tempo de analisar a sua vida para dizer o que você está errado, quando na verdade era para ela procurar o que ela precisava melhorar para crescer. Aleluia. Querido, eu quero que você reflita comigo uma coisa. Quantas vezes Deus ele falou com você: filho, aquilo que eu prometi sobre a tua vida, eu vou cumprir? Quantas vezes Deus falou isso com você? Se Deus nunca falou isso para você, Ele vai falar hoje o que Ele precisa fazer sobre a tua vida. Se Ele não falou isso com você, ajoelha os seus joelhos antes de dormir e fala: Senhor, eu não estou aqui para pedir, eu não estou aqui para reclamar, eu estou aqui para ser o teu servo, eu estou aqui para fazer o que o Senhor deseja, eu estou aqui para saber qual é o meu chamado, eu estou aqui para cumprir o seu propósito. Eu não sei porque eu estou com os olhos carnais, eu não estou vendo com os olhos espirituais, eu não consigo entender qual é o meu chamado e eu quero começar a fazer o meu chamado nessa terra. Não é possível que eu vou passar minha vida inteira errando, confundindo, entrando em confusões, entrando em dívidas, saindo em dívidas e não fazer algo de bom. Você tem que chamar a Deus para que Ele possa falar contigo tete a tete, para que você desperte o seu chamado. Não é possível que nós iremos passar 80, 90 anos aqui na Terra sem saber o que é realmente que você tem que fazer. Aqui nós vamos perceber que com os 17, 18 anos aqui, Davi ele descobriu o seu propósito, que era enfrentar aquele gigante. É interessante que ele coloca a armadura de Saul e não aguenta aquela armadura, porque tem coisas que são feitas para você, tem coisas que não são feitas para você. Tem coisas que será feita para você. E aquilo que é feito para você, homem nenhum vai te dar. Grava isso. Aquilo que foi feito para você, homem nenhum vai te dar. A única coisa que Deus vai conceder para você numa luta, numa prova, é que você entenda que não pode romper com os princípios. Os princípios, querido, eles são feitos para justamente nós usarmos na terra. Princípios são feitos na terra. A lei é feita na terra e nos céus. Ela não vai passar. A lei é reta, é certa. Os princípios são honrosos para você cumprir aqui na terra, para você ser salvo, para você receber bênçãos. Agora, lei não. Lei você tem que cumprir para ir para o céu. Princípios você tem que cumprir na terra para você receber bênçãos, para você ser próspero. Davi, ele soube cumprir princípios. É por isso que eu repito para você, quem cumpre princípios vive promessas. Eu não quero me alongar aqui nesse vídeo, irei orar e eu peço que você feche os seus olhos para que Deus possa falar comigo e com você nesse momento, para que Ele desperte em você o que você ainda precisa ouvir. Lembrando que eu tenho aqui nas minhas mãos um livro chamado Resete-se ou Morra. Eu que escrevi, tá? É um livreto, está na loja Amazon. Eu aconselho você ler. Eu falo muito sobre o propósito, falo muito sobre chamado. Explico aqui mais um pouco, né, sobre propósito e dou exercícios também, pessoal. Você que tiver interesse, entra aí no link, lá na minha bio. Está na Amazon, está muito barato. Aqui, ó, eu coloquei perguntas. Você vai escrever exatamente o que você... Não sei se está conseguindo ver. O que você precisa cumprir para você crescer na sua vida, para você seguir o propósito e começar a ser próspero. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Eram só 15 minutos que se tornaram uns 30. Eu vou orar para a gente encerrar essa live. Amém? Soberano Deus, eterno, poderoso, Pai Celestial, nesse momento eu te dou graças,
Eu te agradeço por todos os livramentos, todas as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, sabemos que hoje é sexta. Sabemos que o dia de hoje, Senhor, todos nós estamos cansados devido à semana inteira de trabalho. E para aqueles que vão trabalhar amanhã, Senhor Deus, eu te peço, guarda, livra de todo mal, livra do homem sanguinário, da bala perdida, do homem mau. Senhor Deus, abençoa aquelas famílias que nesse momento estão desesperadas, sem marido, sem esposa, estão em lugares que não eram para estar, estão em ambientes que não eram para estar. Senhor Deus, conceda misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Abençoa elas, entrega na mão delas o propósito, o chamado, faça que amanhã elas acordem, Senhor Deus, sentindo isso, entendendo isso, esse contexto desse versículo que a gente acabou de ler. Meu Deus, eu te peço, abre, Senhor, os olhos, as visões, Senhor, dos seus filhos, para que eles possam parar e analisar o que eles realmente precisam fazer para viver uma história sobrenatural, uma história diferente, viver algo, Senhor Deus, diferente daqui na terra. Meu Deus, eu te peço para que eles possam ser proclamadores do teu evangelho, como o Senhor determinou. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Senhor Deus, eu te peço, traga famílias. Olha, jovens, Senhor Deus, saindo de casa essa hora para curtir um baile, uma rave, que seja. Senhor Deus, proteja, livra de todo mal. Faça que eles venham sentir a tua presença onde eles estiverem agora nesse momento. Que eles possam lembrar da sementinha que foi plantada lá, meu Deus. Porque eu sei que tem muitos pais que oram para os seus filhos voltarem para a tua casa. Tem muitos filhos desobedientes, Senhor Deus. Guarda eles, Senhor Deus. Livra de todo mal. Meu Deus, conceda misericórdia. Mais uma chance, mais uma oportunidade para que eles se tornem testemunho na tua casa. Meu Deus, eu te peço, todos que estão ouvindo, Senhor Deus, todos que estão sentindo alguma dor de cabeça, alguma enfermidade, eu repreendo agora pelo poder da tua palavra. Eu repreendo agora todo mal, todo embaraço, tudo que não provém de ti, meu Deus. Entra nesse lar, entra nessa família. Joga por terra toda a desavença, todo o conflito, tudo que o inimigo tem, Senhor Deus, colocado. Eu te peço agora em nome de Jesus, repreenda. Entra, Senhor, agora nesse quarto, nessa sala, nessa cozinha, nesse corredor, nesse banheiro, nesse quintal, nessa varanda, nesse jardim, Senhor. Repreende toda, Senhor Deus, toda a seta maligna, todo o poder do inimigo. É o que eu te peço nesse momento e te agradeço, Senhor Deus. Guarda, livra de todo mal, nos dê uma noite de sono tranquila e amanhã é um dia de vitória. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode, aleluia, nesse momento agradecer a Deus e falar, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por as palavras que eu acabei de ouvir, obrigado pelo livramento, porque foi uma semana árdua e Deus te livrou. Você, querido, é mais que vencedor. Entenda o seu propósito, porque Deus vai cumprir promessas lá atrás, que muitos nunca nem sabem mais, nem lembram. Deus, ele vai cumprir sobre a tua vida. Amém? Que essas palavras possam entrar no coração de todos. Compartilhe essa live com alguns amigos. Valeu, Fortunato. Fica com Deus aí, meu amigo. E eu quero desde já agradecer a todos que participaram. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Fiquem na paz. Amém.